Ela estava... Tinha chovido muito. Ela se abrigou. Ainda foi dado. Se me vissem em meio à tormenta de neve, poderiam dizer: por que terrível experiência está passando essa pobre pessoa? Mas olhando retrospectivamente, só posso dizer: que maravilhosa experiência na qual enfrentei a morte sem sentir medo, com a consciência constante da presença divina, que é o único que se leva consigo. Penso que tive o grande privilégio de experimentar o começo da mudança chamada morte. Assim, agora posso regozijar-me com meus seres queridos quando fazem a gloriosa transação para uma vida mais livre. Posso esperar a mudança chamada morte como a última grande aventura da vida. Às vezes me perguntam a que me refiro quando digo que havia começado o processo da morte. Naturalmente, a mudança chamada morte é um processo. Primeiro começamos a perceber não só este lado da vida, como também o lado incorpóreo da mesma. Depois reconhecemos nossos entes queridos no lado incorpóreo à medida que se aproximam de nós e nos damos conta de que podemos comunicarmos com ambos os lados. Até aí cheguei. Depois chega a ruptura do cordão prateado. Então a comunicação com aqueles deste lado se corta, se bem possamos ainda vê-los e ouvi-los. Encontramo-nos no lugar de afluência comum com nossos entes queridos incorpóreos para uma reunião maravilhosa e mais tarde vamos para o nível no qual ficaremos para aprender e também para servir, se estamos suficientemente evoluídos. O lado incorpóreo da vida está aqui mesmo em outra dimensão. Os dois mundos se permeiam. Nós somos conscientes de nosso mundo e eles são conscientes de ambos normalmente. Alguma comunicação é possível, por exemplo, podemos orar por eles e eles podem orar por nós. A morte é uma formosa liberação para uma vida mais livre. O limitante traje de argila, o corpo, é deixado de lado. A natureza centrada em nós mesmos se vai para aprender e crescer no lado incorpóreo da vida. Depois regressa aqui, em um traje de argila apropriado e nas circunstâncias adequadas, para aprender as lições que necessitemos assimilar. Se pudéssemos ver um pouquinho mais profundamente dentro da vida, sentiríamos pesar pelo nascimento e gozo pela morte. Se soubéssemos quão curta é a vida terrena em comparação com o todo, nos afligiríamos menos agora com as dificuldades que enfrentamos em nossos dias. A cerimônia do enterro deveria ser uma gloriosa festa de despedida, recordando as coisas boas que fez essa pessoa, lendo seus poemas prediletos e cantando suas canções favoritas. Se fizéssemos isto, aquele que se liberou se regozijaria conosco. Que interessante, né? Você vê pelo falar dela que ela não é tão alheia ao mundo espiritual assim quanto pode parecer no início. Ela é americana, daquela cultura americana, até de cordão de prata ela fala. Então, nessa trajetória dela, ela entrou com certeza em contato com algumas teorias espiritualistas, que não necessariamente espíritas, mas espiritualistas com certeza, que ela tem um conhecimento que a gente pode dizer até que é aprofundado, né? Esse aprofundado entre aspas, lógico, da realidade espiritual. E ela descreve o desencarne, essas coisas, a maneira dela, mas de uma forma bem interessante. E ela reforça, né, a coisa do corpo, né, da transitoriedade, da impermanência da vida na Terra.
E como a gente seria muito mais feliz se a gente conseguisse compreender isso de fato. Que a vida, como a gente agora entende aqui, e se lamenta tanto quando acaba, perante a nossa existência, é um nada. E não deveria ter a importância que a gente deposita nela. A gente deveria encarar ela como o que ela é. Uma possibilidade, uma chance, um dia de aula na escola. E ela fala de uma perspectiva que eu particularmente acho bem interessante, que é sobre a cerimônia do enterro. Quer dizer, pelo menos na nossa cultura, né, é sempre algo carregado de muito pesar, muita dureza, uma energia muito baixa. E eu também acho que a gente deveria não ficar feliz, porque eu não chego a esse ponto, mas manter um nível mais elevado de vibrações, desejando que essa pessoa seguisse em paz, que ela conseguisse caminhar para a sua próxima etapa, dela seguir tranquila, né, para poder também se desligar dessa vida terrena e das pessoas e seguir seu caminho. E essa questão de fazer essa homenagem, né, de ler seus poemas favoritos e sua música, eu acho também que seria uma boa forma da gente se despedir de alguém. É como se a gente estivesse apenas se despedindo de alguém querido, que nesse caso não vai ver mais, mas como se fosse uma outra despedida para uma outra viagem qualquer, né? E não com tanta dor que as pessoas acabam levando para esses lugares. E aí vem uma coisa, né, que muita gente, né, adora chamar indígenas, povos antigos, os povos primitivos, não sei o quê, de uma forma desdenhosa, né, achando que a evolução tecnológica, científica, nos levou a um patamar melhor e diferenciado em relação a esses povos. Em relação especificamente a esse ponto, as culturas aqui no Brasil mesmo, do interior, de cidadezinhas, né, existia até a famosa frase: o fulano morreu, então vamos nos encontrar para beber o morto. E que se festejava, era quase uma festa. Nos Estados Unidos, a cultura deles do enterro é totalmente diferente, embora tenha o pesar, não sei o quê, mas depois eles se reúnem praticamente numa festa, onde todos levam comida, se alimentam, quase que confraternizam entre si, e não tem nada de espiritual ou de religioso nisso. Mas é a coisa do antigo, né, da antiguidade, do primitivo, que era muito mais consciente do que o dito evoluído agora. Os povos primitivos, né, seja aqui no Brasil, seja na Europa, na Ásia, na América como um todo, eles tinham muito mais conhecimento da realidade espiritual, eles tinham muito mais consciência da relação deles com a própria terra. Então, eles eram, do ponto de vista de seres espiritualizados, muito mais, entre aspas, evoluídos do que os homens atuais, cheios de tecnologia e ciência, que acabaram por determinar a perda dessa cultura. Hoje em dia, mesmo nas cidades do interior, já não se faz mais essa, entre aspas, comemoração porque alguém faleceu. Porque é errado, porque você tem que estar triste, você tem que demonstrar pesar e se lamentar porque a pessoa deixou a terra. E por que as pessoas se lamentam? Porque ela deixou tudo que era material, tudo que era egoisticamente material aqui, que as pessoas ainda hoje buscam, né? Que é sucesso, é dinheiro, é valorização pessoal, é vaidade. E é isso, na verdade, que as pessoas lamentam, que estão deixando aqui. Eu vou morrer, vou deixar tudo isso aqui. Isso não é nada, a gente não vem aqui para isso, a gente não veio para aprender isso.
E isso, na minha cabeça, pelo menos, fica muito confuso. Como que os povos, né, primevos da Terra tinham tanto conhecimento que se perdeu com uma humanidade que se diz estar evoluindo. Os homens da caverna eram bruto e ignorante, e agora nós, seres tecnológicos, somos muito inteligentes, mas desaprenderam tudo e começaram a valorizar justamente o que era para a gente aprender a abandonar. Então isso fica meio confuso às vezes nas cabeças, e isso leva também a uma rejeição maior, a tentar voltar essa ideia desses povos primitivos, dessas pessoas de antigamente, que eram muito mais simples, muito mais espiritualizadas e muito mais conscientes do seu papel até no próprio universo. Concordo, Silvio. E acho bonito, assim, quando tem pessoas, né, ou famílias ou lugares que conseguem preservar isso, né? E ter esse momento como uma despedida mais equilibrada, mais saudável. Não é fácil, porque a nossa cultura não é assim, mas eu admiro bastante. Assim como aceitei a mudança do cabelo dourado de minha infância para o cabelo castanho avermelhado de minha juventude, sem lamentá-lo, assim também aceitei os cabelos brancos e estou pronta para aceitar o momento em que o cabelo e o resto do traje de argila se convertam no pó de onde vieram, enquanto meu espírito segue para uma vida mais livre. Este é o tempo de meu cabelo estar branco. Cada época tem suas lições a ensinar. Cada temporada da vida é maravilhosa se aprendemos as lições da época anterior. Mas quando não aprendemos as lições, é que desejamos regressar. E aqui eu vou fazer mais uma interferência que preste atenção no que ela acabou de falar, né? Ela foi acompanhando as transformações dela. Claro que quando ela fala isso, não foi ao mesmo tempo que isso foi acontecendo que ela foi entendendo. Algum tempo depois, ela chegou a essa consciência e entendeu o processo. Mas a gente vê hoje o quê? Algumas especialidades médicas que abandonaram a sua origem e só se dedicam quase que exclusivamente à estética. Aí você vê um bando de pessoas que não sei se não se aceitam como são ou querem provar alguma coisa que na cabeça deles é importante para a sociedade, mas que não aceitam de forma alguma o que são externamente. Não é nem questão de sentimentos, nada não. Não aceitam externamente o que são e se preocupam com a sua aparência, com a sua forma de se apresentar às outras pessoas e um desejo insano de serem jovens por toda a eternidade. Não conseguem entender que esse projeto todo, né, esse tempo, por maior ou menor que a gente passe aqui, e não importa quantas vezes a gente volte aqui, é temporário. E tem um ciclo a ser desenvolvido, né? Você vem, cresce, desenvolve, amadurece, envelhece, pelo desgaste natural do que ela chama aqui, que eu achei lindo, né, do negócio da argila. Né? É um vaso de argila, onde dentro habita a nossa alma, o nosso espírito, que serve ao seu propósito. Quando ele termina de servir ao seu propósito naquele momento, ele se desfaz. Veja que ela não diz que ele quebra, né, dando uma ideia negativa. Ele se desfaz, vira pó, como ela fala, e volta à origem. E todo o ciclo recomeça. Então, por que impedir esse ciclo, querendo a permanência eterna de uma condição que não é possível? Não faz parte das leis do universo.
E isso é outra coisa que veio com a tecnologia e a deturpação do que é evolução. Continuando. Sobre a religião. A religião não é um fim em si mesma. A união com Deus é a meta final. O motivo de existirem tantas religiões se deve ao fato de as pessoas imaturas tenderem a enfatizar as diferenças triviais em lugar das semelhanças importantes. As diferenças entre as religiões estão nos credos e rituais, não nos princípios religiosos. Os inúmeros caminhos parecem ser diferentes, mas no final não levam todos para o alto? Não estão todos buscando o mesmo? Se somos guiados para alguma fé, empreguemo-la como um trampolim para Deus, não como uma barreira entre nós mesmos e outros filhos de Deus, ou como uma torre para manter-nos no alto ante os demais. Se não somos guiados para a fé alguma, ou inclusive se somos, busquemos Deus no silêncio, busquemo-lo no nosso interior. Quando tentamos isolar os outros, unicamente isolamos a nós mesmos. Todos somos filhos de Deus e não há prediletos. Deus se revela a todo aquele que o busca. Deus fala a todo aquele que o escuta. Mantenhamo-nos em silêncio e percebamos Deus. Não precisava nem comentar, né, esse negócio dela. Mas é a primeira coisa que as religiões fazem, né? É dizer que as outras estão erradas, né? Isso é curioso, né? Mas é quase que uma norma das formas de religiosidade que a gente conhece, de alguma forma dizer que ela está mais certa que as outras, que ela realmente está... trazendo o conhecimento que faltava. E embora alguns fiquem descontentes, né, quando ouvem isso, mas nem o Espiritismo escapou disso, não. Porque quando ele afirma que ele é o Consolador prometido, de alguma forma ele exclui as outras de trazer alguma verdade. E isso, no meu coração, para mim, é uma falha de tradução, ou uma falha de interpretação. Porque tudo que é absoluto é excludente. E se exclui, está fora do conceito básico que a divindade passou para a gente, seja por qual forma de religiosidade que tenha sido. Sou uma pessoa profundamente religiosa, mas não pertenço a nenhuma denominação. Sigo o espírito da lei de Deus, não a letra da lei. Não se pode apegar de tal forma aos símbolos externos e à estrutura da religião, a ponto de esquecer sua intenção original, aproximar-nos mais de Deus. Só se pode lograr acesso ao reino de Deus dando-nos conta de que Ele está dentro de nós, assim como em toda a humanidade. Compreendamos que todos somos células no oceano do infinito, cada qual contribuindo para o bem-estar dos demais. Li a versão integral do Rei James, do Novo Testamento e de alguns extratos do Velho Testamento, logo após começar minha peregrinação. São livros importantes para um grande número de pessoas e senti a necessidade de investigar seu conteúdo para que pudesse alcançar a todos de forma mais completa. Assim, verifiquei que a Bíblia contém muitas verdades,
mas com muita frequência essas verdades não são realmente compreendidas. As pessoas trocam o espírito da lei pela letra da lei, e a verdade se converte em falsidade. Se desejamos a confirmação de uma verdade, é melhor buscá-la dentro e não em uma página escrita. Notarão que Jesus disse: "Por que me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que digo?" Por mais de uma vez ele se refere a isto. Portanto, me parece que um autêntico cristão deveria viver de acordo com as leis de Deus ensinadas por Jesus. Ele também disse: "Não digas, olha aqui ou olha ali para ver. O reino de Deus está dentro de ti." Em muitas passagens, disse às pessoas do que eram capazes. Os verdadeiros cristãos deverão deixar que suas vidas sejam governadas pelo reino de Deus em seu interior, pela natureza centrada em Deus, que algumas vezes é chamada o Cristo que mora em ti. Muita gente professa o cristianismo, muito poucos o vivem, quase ninguém. E se o vivemos, pode-se pensar que estamos loucos. É verdade que o mundo está sacudido tanto por aqueles que repudiam o cristianismo, como pelos que o praticam. Eu creio que Jesus me aceitaria porque faço aquilo que ele disse para as pessoas fazerem. Não obstante, isso não significa que todos os que se dizem cristãos me aceitariam. É claro que amo e admiro Jesus. Quem dera que os cristãos aprendessem a obedecer seus mandamentos. Este seria um mundo mais maravilhoso. O caminho do amor. Não se pode vencer o mal com mais mal. O mal unicamente será vencido com o bem. É a lição do caminho do amor. A luta do mundo de hoje está entre a antiga maneira de tentar vencer o mal com o mal, a qual, com as armas modernas, poderá levar a um caos total, e a outra, de vencer o mal com o bem, que poderá conduzir a uma vida gloriosa e madura. Não há necessidade de chegar a destruir aquilo que é ruim, pois nada que seja contrário às leis de Deus pode perdurar. Tudo que não é bom no mundo é passageiro, contém em si mesmo as sementes de sua própria destruição. Podemos ajudar para que se desvaneçam mais rápido na medida em que permaneçamos obedientes à lei de Deus, de que o mal sempre vence com o bem. Aqueles que geram algum mal para vencer algo que é ruim só duplicarão o mal. As leis de Deus perpetram-se constantemente. Logo, tudo que está em desarmonia desaparecerá. Como pode haver alguém que duvide de Deus prevalecerá sempre? A rapidez com que isto se suceda depende apenas de nós. Está também em nossas mãos com quanta violência o mal desaparecerá. Na medida em que estejamos dispostos a deixá-lo ir, na medida em que tenhamos sido capazes de edificar o novo dentro do velho, haverá menos violência. Assim trabalharemos para isto. Ajudemos a que a fênix se eleve das cinzas. Ajudemos a traçar os caminhos para um novo renascimento. Ajudemos a acelerar o despertar espiritual que nos levará à era dourada que acontecerá. Para introduzirmos-nos na era dourada, devemos ver a bondade nas pessoas. Devemos saber que aí está, não importa quão profundamente escondida esteja. A apatia e o egoísmo estão aí, mas a bondade também. Ela não pode ser alcançada por meio da razão, senão através do amor e da fé. O amor puro é uma disposição para dar sem pensar em receber nada em troca. O amor pode salvar o mundo da destruição nuclear. Amém a Deus. Voltem-se para Deus com receptividade e confiança. Amem seus semelhantes. Voltem-se para eles com amizade e generosidade.
façam-se credores de serem chamados filhos de Deus, vivendo com amor. É muito profundo isso quando ele fala, né, que o mal não pode ser vencido pelo mal. Né? E dá para entender isso, né, que muitas vezes a gente acha que uma coisa muito ruim tem que ser trabalhada com um rigor excessivo. E esse rigor, se a gente de fora for analisar, é tão ruim, tão perverso, tão nocivo, quanto o próprio mal em si que se tenta combater. E ele coloca tudo muito na conta do amor, na conta da compreensão, da paciência, e principalmente, ela não cita essa palavra, mas fica claro aqui, no conceito de resiliência, que é uma coisa que as pessoas adoram falar, mas que muitos poucos, né, entendem. Como ela falou, né, o cristão se diz cristão, mas não muito poucos seguem realmente os preceitos que deveriam seguir, mas adoram dizer que são cristãos. E isso você vai encontrar em qualquer forma de religiosidade, tenha 10 adeptos ou 100 bilhões. Ainda é quase que uma norma, né? As pessoas gostam de dizer que participam do grupo, mas intimamente elas não têm nenhuma afinidade com o grupo, não têm nenhuma relação de fato com tudo aquilo, mas o status, né, de dizer que fazem parte daquilo é importante. E isso é uma coisa que eu tenho trabalhado muito, essa ideia de que o que chamam de mal, né, que eu tenho parado de usar essa palavra, né, porque como ele como ela, né, mais acima disse, né, que a essência divina já faz parte da gente, então não pode haver mal. Existem desarmonias e desequilíbrios que são também momentâneos, como o nosso aprendizado em coisas que a gente erra, se distrai e até volta a cometer, são temporários. Mesmo esses seres que são considerados os mais hediondos também passam por uma temporalidade. É o conceito tão difundido e defendido pelos budistas da impermanência. Mesmo que a gente chama de maldade, de perversidade, mesmo os seres que são mais odientos para grande parte da humanidade, também é uma condição temporária, que não é a essência do que eles são. É um desequilíbrio do momento em que eles estão. E isso que a gente precisa compreender, isso que a gente precisa tentar começar a entender. E não é porque alguém é mau que a solução é o cárcere eterno, é a destruição de tudo que ele produziu. Não. É tentar entender por que ele fez aquilo, como ele fez aquilo, e aos poucos deixar ele percebendo, ajudando-o a perceber que aquele não é o caminho. Isso é inútil? Não. É aí que entra a paciência, a perseverança e, acima de tudo, a resiliência. A gente saber que haja o que houver, ele está aqui. E o que ele construiu para todos nós, sejamos considerados bons ou sejamos considerados pelos preceitos atuais maus, vai nos levar ao mesmo ponto futuro. E sei que passou um pouquinho do horário, mas pegando um gancho que você falou e fazendo um link com o livro do Dáscalos, que a gente lê, que até também cada vez que a gente vibra, né, e entra nessa energia, nesses pensamentos do julgamento,
da raiva, das coisas ruins, a gente vai criando formas, pensamentos, né, que das que eu chamo de elementais, que na verdade vão reforçando aquela situação, aquela energia, tanto para a situação geral como para a própria pessoa que está gerando isso. Então ele fala muito, né, que a maneira de combater é essa, é você buscando vibrar de uma forma diferente, envolver aquela situação, aquela pessoa com outros pensamentos, com outros sentimentos, com outra vibração mais elevada, que é a forma de se, entre aspas, combater, né? É você levando, não reforçando aquilo, mas sim você levando luz para aquela situação.